O apóstolo Honório, este é o homem levantado com título. Este título. Ele veio para isto, preparar a igreja para a segunda vinda de Cristo Jesus. Ele veio para isso. Você não para pensar nisso. Você pensa que ele, como homem de Deus, vai mudar de casa antes de Cristo vier? Se pergunta nisso. Aleluia. Sim, glória a Deus. Estou aqui para glorificar a Deus, o Todo-Poderoso, que tem poder no céu e na terra. Ó Senhor, obrigado. A tua graça, Pai, nos basta. Abençoa este irmão que está a me ouvir, que derrama o teu Espírito Santo sobre a vida dele. A tua glória que esteja nele para sempre. Em nome de Jesus. Pai, obrigado. Lhe dê sabedoria e o entendimento de compreender a cada passo que ele der, que ele está com o Senhor ou o Senhor que está a guiar. No nome de Jesus. Pai, obrigado. Aleluia. Sim, amados irmãos, o nosso tempo é a nossa fé. A nossa fé é o nosso tempo. Isto é algo em que devemos ficar sempre reconhecendo. O tempo em que nós acabamos a investir no negócio é porque temos a certeza no que o negócio nos dará o benefício, no que o negócio fará grandes coisas em nós. Então, para sentar aqui é a fé. Para eu falar isto é a fé. O nosso tempo é a nossa fé. E a nossa fé é o nosso tempo. Deus te abençoe ricamente e abundantemente. Estou aqui para compartilhar contigo esta palavra sobre a revelação de Deus que eu teve. Aleluia. Glória a Deus. Devemos aprender a honrar o que Deus nos dá. Devemos aprender a honrar o que Deus nos dá. E quando os homens de Deus ocuparão o mundo? Este veio como se fosse uma pergunta. E quando é que os homens de Deus ocuparão o espaço no mundo? Tudo que vivemos neste mundo da miséria é porque os homens de Deus, eles são como descartáveis, nas quais atiram e jogam fora. Coloquemos num tempinho só de nada. Quando a criança faz xixi descartável, levamos e adetamos. Um homem de Deus é o pilar para todo mundo, para todas nós, para todos nós. Eu sinto muito ao ver o que vivemos na nossa nação, neste país de Moçambique, em que não conseguimos valorizar e honrar os homens de Deus. É miséria, é algo que não é bom, em que nós temos a cometer, é uma grande falha. Esta aqui não é religião, mas é a guerra. A guerra em que os homens de Deus enfrentam no mundo do espírito. É uma guerra em que no mundo carnal não tem como alguém suportar quando vier, como nós conseguimos ver espiritualmente. Porque eu digo como é e quando os homens de Deus ocuparão o mundo? Como e quando os homens de Deus ocuparão o mundo? É que mesmo no tempo de Elias, nesse caso, Elias não era o único profeta. Havia muitos profetas e havia um profeta, cujo nome era Elias. Este profeta tinha um propósito com Deus. Aliás, Deus tinha um propósito com este profeta. Mas nós aqui no mundo, aqui em Moçambique, não conseguimos valorizar os homens de Deus.
Em Moçambique há homens de Deus. Há muitos pregadores, mas poucos têm esta autoridade. Querendo falar da vida do apóstolo Gabriel Kutani. O apóstolo Gabriel Kutani, Deus o levantou com um propósito. Qual é o propósito? O propósito dele vir preparar a igreja para a segunda vinda de Cristo Jesus no tempo do arrebatamento. Você não para pensar nisso. Você pensa que ele, como homem de Deus, vai mudar de casa antes de Cristo vier? Se pergunta nisso. Há homens que foram dados e que foram chamados, escolhidos, com um propósito de vir fazer alguma coisa. O apóstolo Honório é a pessoa na qual foi levantado por Deus para vir preparar a igreja, preparar a nós para a segunda vinda de Cristo Jesus. Isso falo com certeza. O anjo que anda com ele é o mesmo anjo que andou com o profeta Joshua. Isso é algo divino, é algo espiritual. Eu vi isso. Deus comprovou isso. Então devemos valorizar e honrar os homens de Deus na terra. Aquele homem merece. No dia em que este país, esse nosso país de Moçambique, começar a pedir conselhos nos homens de Deus, começar a pedir conselho na vida do homem de Deus, daquele gigante de Deus, o apóstolo Gabriel Kutani, todas as coisas vão estar de uma forma boa. E este Moçambique que vivemos será um Moçambique muito diferente. Grande falha nós fazemos como homem de Deus. Saímos daqui para muitos longe, fora do país, querendo impactação, querendo a cobertura, querendo aquilo. Mas aqui em Moçambique temos um homem importante levantado por Deus. Não quero dizer que muitos homens estão aqui em Moçambique, Deus não são homens de Deus. Não com isso. Havia muitos profetas no tempo de Elias, mas havia Elias que tinha autoridade. Havia Elias que tinha um chamado genuíno, um chamado com propósito de Deus. É como o da vida do apóstolo Gabriel Kutani. Eu reconheço este homem, eu vi este homem no Espírito. Deus tem me revelado sobre isso, com prova clara sobre o que estou a dizer. Antes e quando o profeta Joshua partiu para a glória, eu vi os dois estando no mesmo lugar e vi algo que saiu do profeta Joshua e veio tê-la nela e começou ele a andar nas mesmas caminhadas nas quais o profeta Joshua andava. Então é daí que eu dizia: aqui em Moçambique temos um presente, temos um ouro precioso. Mas até agora não conseguimos ver este ouro. Até agora não conseguimos abraçar a este ouro. Até agora não queremos adquirir o conhecimento ou a opinião de Deus por meio deste homem aqui. Lembra que Jesus nos falou no livro de Mateus, né? É Mateus 25, do versículo 14 até o versículo 30, quando fala sobre os talentos. Quando ele falou sobre o talento, ele disse: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Está vendo aqui? Ausentou-se logo para longe. Fomos dados talentos, sim, é claro. Mas há outros que foram dados 5, há outros que foram dados 4, há outros que foram dados 3, há outros que foram dados 2, há outros que foram dados 1. Então, nós que temos 2, ou que temos 4, ou que temos 3, ou que temos 1, como podemos chegar no nível em que tem naquela que tem 5? É preciso
estarmos ligados com aquele que tem 5, para nos ver como é que ele faz para progredir, para fazer os 5 multiplicarem. Querendo dizer isto, eu quero dizer, há homens chamados para missões. Os homens chamados para missões, eles foram dados a capacidade, o poder, na qual pode invadir o território do outro. Vocês ouviram o que eu estou dizer? Ele pode invadir o território do outro sem nenhuma permissão do homem humano ou dos principados e potestades daquele território. Por quê? Porque eles foram dados a graça, a unção genuína, na qual lhes permitirá entrar nos territórios dos outros, arrancar, levar à força o que eles querem, o que eles precisam. É como a vida do apóstolo Capitão. Não brinque com este homem. Este é um grande homem. Aqui em Moçambique temos um presente que não conseguimos valorizar. Aqui em Moçambique temos um homem que não conseguimos honrar. Aqui em Moçambique temos um homem o qual aos olhos humanos não é valioso, não tem nenhum valor. Mas para Deus, este homem aqui, este é um homem cujo a vontade de Deus, com o coração de Deus. Mas não compreendemos até agora. Ele foi chamado para preparar a igreja. Você não parou para pensar quando eu disse: você pensa que ele vai mudar de casa antes de Jesus vier? Se foi ele que foi chamado por Deus com o propósito de vir preparar a igreja para Cristo, como então? Você não ouviu o que eu queria dizer. Mas não é isso que eu queria dizer. Mas devemos aprender a valorizar a este homem, a valorizar o que Deus nos dá como um presente. Este Moçambique não seria nada sem ele. Podemos orar, jejuar muitos de nós, mas ele, ao parar de orar por nós, orar por Moçambique, as coisas poderiam ser piores. Você não parou para pensar nisso? Este Moçambique aqui tem uma graça, tem uma bênção, tem uma coisa. Eu lembro um dia em que Deus me deu uma visão em que estive numa concentração. Essa concentração era a concentração dos homens de Deus. E vi ele a servir a muitos homens de Deus, incluindo eu que estou a falar. Estive na mesa com ele a ser servido por ele. Daí que compreendi que aqui em Moçambique, aqui, só ele é capacitado por Deus, na qual pode servir a nós todos. Ele tem essa capacidade. E na visão na qual Deus tem me mostrado, louvei a Deus por vir se concretizar, se materializar, isso no mundo já físico. Era num seminário dos ministros, eu estive lá, e o que eu vi na visão é o que eu vi acontecer. Então eu disse: Deus, muito obrigado. Esse homem aqui é um verdadeiro homem de Deus. Sobre ti ele foi lançado. Ele foi lançado na barriga da mãe. Quando ele estava lá, Deus já o tinha confiado, assim como aconteceu com Jeremias. Somos chamados, irmãos. Não estou aqui para ofender homens de Deus, ministros. Não estou a dizer é para nos acreditar num homem, mas somente em Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo fala através dos homens. Isso não devemos parar de pensar. Deus fala através dos homens. Não estou aqui para dizer é para nos ver ele como Deus. Ele não é Deus, é simplesmente humano como nós todos. Mas ele foi capacitado por Deus, foi dado a esta graça. Não seja como este homem que recebeu um talento e cavou uma cova, deixou lá dentro da cova, porque ele tinha medo de entrar numa chamba de dono, levar as coisas à força. Não seja como esse homem. Jesus, quando veio, levou aquele talento, aumentou naquele a quem tinha mais 5. Está vendo aqui? Está vendo aqui? Aqui. Não devemos ser assim, não devemos ser como aquele homem aí, naquela palavra de Jesus. Não, Deus já nos abençoar muito. Moçambique tem a bênção de Deus.
Moçambique, ou posso dizer África. Deus quer fazer grandes coisas por meio da África. E muitos países de fora virão aqui. Muitas línguas virão em África para receber esta graça. Deus nos amou e Ele nos deu um presente. O apóstolo Gabriel Kutane é um presente dado por Deus. Ele tem um poder na qual entra nos territórios dos outros sem autorização. Porque Deus o deu passaporte em que ninguém poderia o reprovar. Dizer que este passaporte está reprovado. Mas em cada lugar em que ele estiver, ele é aprovado. Deus os abençoe. Em nome do poderoso Jesus Cristo. Ele é um verdadeiro homem de Deus. Sim, Ele é um verdadeiro homem de Deus. E você também que chama a assistir, seja ministro de Deus, és um verdadeiro homem de Deus. Só a nossa falha como os ministros é que não conseguimos valorizar. Saímos daqui para fora do país, para outros países, pedindo a cobertura, pedindo aquilo, mas há alguém aqui em Moçambique que pode nos instruir, que pode nos encaminhar, que pode nos direcionar, que pode fazer a nós encaminhamento espiritual, para que possamos compreender mais sobre a divindade de Deus. Este homem aqui, não brinque com ele. Este é o homem levantado com título. Este título. Ele veio para isto, preparar a igreja para a segunda via de Cristo Jesus. Ele veio para isso. Então, quando vê o profeta Ibijushu, vê este homem aqui. Quando vê pastor Chris, vê este homem aqui. Ele tem o mesmo chamado, com a mesma tema. Deus tem me provado isso. Por isso estou a falar do que eu vi do Espírito, do que eu ouvi do Espírito de Deus. Não estou a falar do que Ele me disse. Não estou a falar porque eu tive uma sentada e um debate como isso. Não. Estou a falar, não porque eu sou da igreja dele, saí da igreja dele e eu sou profeta. Não. Mas a verdade é que Deus tem me ministrado sobre a vida deste homem. Ele é muito abençoado. E que você também que está me assistir, se crer nessas palavras, verá a luz do Evangelho de Deus brilhando na sua vida. Não permita que o Deus deste século encega o seu entendimento para não compreender a vontade de Deus, mas sim sempre seja ativo para ouvir e compreender e ver a luz do Evangelho a brilhar na sua vida. Que Deus abençoe, amados irmãos, no nome do poderoso Jesus Cristo. Um forte abraço. Não devemos julgar um ao outro. Isso não é o Evangelho que Cristo nos concedeu. Não devemos julgar. Cristo é que julga. Deus abençoe. Shalom.